Olá, eu saúdo, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Casinheiranos. Esse canal é o canal no YouTube da Casa de Caridade e Cultura João 23, que tem sua sede na cidade de Campinas, São Paulo. Meus caros, anteriormente nós falamos com vocês a respeito da primavera, e nós havíamos dito que iríamos correlacionar a primavera com um segundo elemento, uma segunda oportunidade de aprendizado, que é a Páscoa. Nós vimos na primavera que os povos mais antigos entenderam que a primavera fazia parte de um ciclo que manifestava a vida na Terra. E que essa vida tinha um reflexo, tinha um princípio, uma causa no macrocosmo, na natureza. Eles passaram a vivenciar essa correlação. E a partir dessa vivência surgiram símbolos, arquétipos que falavam mais diretamente com a sua alma. Mas a segunda parte do nosso estudo, que é a Páscoa, é muito correlacionada com a primavera, como vamos tentar passar para vocês hoje, tá ok? Então hoje nós vamos falar da Páscoa, mas a Páscoa de uma maneira mais transcendente. Vamos começar então? Venham comigo. Então nós temos aqui o nosso primeiro slide, uma pintura de Botticelli. Ela é chamada de Alegoria da Primavera ou simplesmente Primavera. E ela se encaixa muito bem naquilo que nós queremos passar para vocês, que é a simbologia da Páscoa. Vamos lá então? Então, para nós entendermos melhor esta obra, vamos falar um pouco sobre essa obra. Ela se chama Alegoria da Primavera ou simplesmente Primavera. Quem a pintou foi Sandro Botticelli, cujo nome de batismo é Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi. Por que Botticelli? Porque Botticelli, em italiano, bottiglia é garrafa. E como ele era um homem um pouquinho atarracado, baixinho, ele lembrava um barrilzinho, uma garrafa. Por isso ganhou esse apelido dos amigos. E acabou colando, passou para a história como Botticelli mesmo. É um pintor italiano que viveu entre 1445 e 1510, fez parte do grande movimento de renascimento italiano, do qual participaram também outras figuras importantíssimas, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, Maquiavel, Pico della Mirandola, entre outros. O Renascimento, queridos, foi uma retomada dos valores clássicos. É um retorno às culturas ancestrais, em especial a cultura greco-romana. E ela se baseava nas figuras mitológicas. Ora, o que é um mito mesmo, segundo Aristóteles, é aquilo que fala conosco, é aquilo que narra a nossa própria história através de símbolos, dos arquétipos. E ele também tem outras obras de Botticelli, por exemplo, O Nascimento de Vênus, A Adoração dos Magos, Palas do Centauro, sempre com essas pegadas mitológicas. Então nós temos que saber entender os mitos através dos símbolos para poder correlacionar com aquilo que nos interessa internamente. Ok? Então vamos fazer uma brevíssima análise dessa obra de Botticelli. Então vamos lá. A Alegoria da Primavera traz figuras simbólicas que se ligam à primavera como a retomada do ciclo de atividade após o ciclo de recolhimento que se deu no inverno. São 9 figuras mitológicas que atuam na manifestação cíclica da primavera. Da nossa esquerda para a direita, vamos começar então? Temos lá no lado esquerdo nosso aqui, Mercúrio para os romanos, Hermes para os gregos. Ele é o portador das mensagens do mundo ideal e absoluto para o mundo sensível e relativo, como nos ensinou Platão. O que acontece então? Esse mundo ideal é o mundo dos deuses. E de lá vêm as ideias, as inspirações para que nós vivamos essa realidade na prática, no dia a dia. Mercúrio é o mensageiro das mensagens dos deuses. Ao lado de Mercúrio tem umas 3 graças, que recebem o nome de Aglaia, Eufrosine e Thalia, seguidoras de Vênus. Representam também os 3 meses de duração da primavera. Elas dançam em círculo e representam a manifestação trina da divindade. Nós vimos que na manifestação una, Deus Uno se manifesta em 3, a figura do triângulo. E esses 3 estão presentes em todas as culturas. Vimos, por exemplo, na dança de Shiva Nataraja, ele dança em 2 triângulos, mas dança dentro de um círculo, que é o símbolo da divindade máxima, divindade total. Então, é uma forma da divindade se manifestar em 3. Ela é uma, o círculo se manifesta em 3 no triângulo. Então, elas são em 3, mas dançam em círculo, exatamente como Shiva Nataraja, dos hindus. Acima aqui temos Cupido, ou Eros, para os gregos. Divindade da promoção e realização da vida sobre a terra, através do amor. Lembra que nós fizemos a palestra sobre a jornada do herói,
E a palavra herói vem de Eros. Eros era filho de Cronos, céu, e Gaia, terra. Então ele fomenta a fluidez da vida. Ele propicia a manifestação da vida como filho. Na sequência, temos no centro a própria Vênus, Afrodite, divindade do amor, da beleza e da fertilidade. Coisa muito ligada à primavera. Agora, as três últimas figuras mitológicas, nós vamos narrar juntas, porque elas fazem um movimento bastante interessante que vai nos conceber a ideia, vai nos trazer a ideia de realização da primavera. Quem são essas três? Então, olhando agora da direita para a esquerda. Então, na última ponta lá, nós temos quem? Zéfiro. Quem é Zéfiro? É o vento oeste. Observe que Zéfiro está com os seus dois pés no ar. Por quê? Porque ele é o vento, ele é o ar em movimento. E ele toca uma figura que é chamada de Clóris para os gregos ou Flora para os romanos, que é a divindade romana ou grega da primavera. Observem que Zéfiro toca Clóris. E esta toca a figura seguinte, que seria a própria primavera. Então, se você tem os dois pés de Zéfiro no ar, já Clóris ou Flora está com um pé no ar e um pé no chão. Está começando a se manifestar, começando a trazer aquilo que vem do céu para a terra. E a primavera está totalmente com os dois pés no chão, já manifestada. Então é como se Zéfiro, vento oeste, soprasse as sementes, as ideias sobre Flora, sobre Clóris, e a se transformasse na primavera. Podemos ver que Clóris, então, seria uma espécie de um campo onde será semeada aquilo que o Zéfiro, o vento oeste, espalha, as novas sementes, para vir acontecer de fato a primavera. Observem que a mitologia nos revela bastante coisa interessante. E esse quadro foi muito, muito bem exposto, pintado por Botticelli. Começamos aqui, então, a trabalhar agora com a parte mais esotérica, mais oculta, mais mística. Ok? Portanto, podemos dizer que essa pintura de Botticelli traz a correlação transcendente e natural entre a primavera e a renovação, a nova vida, que, por sua vez, é o ícone central da Páscoa. Nosso objetivo é entender e estender os significados profundos dos símbolos presentes tanto na primavera quanto na Páscoa. Criar a ponte que realiza tal conexão que nos leva à leitura esotérica, interior, sagrada dos dois eventos, providos de símbolos partilhados, correlacionados e universais. Mas e a Páscoa hoje? O que é a Páscoa hoje? Como é que é celebrada a Páscoa hoje? Meio de tudo, ele é um feriado, um dia de festividade. Como todo feriado, comidas e bebidas, consumismo. Isso está errado? Não está errado, mas está em inconformidade com a proposta divina, que é você entender qual o significado dos eventos, das datas. Sejam elas datas civis ou datas religiosas, elas têm um significado por trás. E nós perdemos o hábito de ver o significado. Se você andar nas ruas, por exemplo, e perguntar o que é o 7 de setembro, aqui no Brasil, tem gente que não sabe mais o que significa. 15 de novembro. Porque se perderam, se desconectaram. Nós nos perdemos dos valores fundamentais. Eles foram esquecidos, tanto os valores humanos quanto teológicos. Por quê? Porque os símbolos foram distorcidos. E é uma coisa curiosa. A Páscoa tem celebração com data móvel. Mas por quê? O Natal não tem uma data fixa? 25 de dezembro? Por que a Páscoa não tem? Vamos verificar. Mas para isso temos que fazer uma breve retomada histórica da Páscoa na história judaico-cristã. Para os judeus, o que é a Páscoa? Eles celebram a Pessá, do hebraico passagem. Passagem de quê? Marca a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, através da intervenção do avatar Moisés. Essa palavra avatar nós vamos usar bastante aqui. Então vamos defini-la. O que é um avatar? Ao pé da letra, a palavra avatar significa do sânscrito, descida da lei. Leia, que é a vontade de Deus. Então é alguém ou algumas pessoas que são capazes de entender essa vontade e transformá-la numa ação para um povo, para um grupo de povos ou até para o planeta todo. Então essa é a função do avatar, dar uma nova rota, um novo destino, um novo paradigma para a humanidade. Então essa passagem marca a passagem da escravidão para a liberdade. Isso ocorreu no ano de 1446 a.C. Durante esta celebração, que dura 7 dias, os hebreus se alimentam de pão ázimo,
ervas amargas e vinho. O pão ázimo, representa um pão, que é o pão sem fermentação, representa a pressa em sair da escravidão para peregrinar rumo à liberdade. As ervas amargas simbolizam a amargura vivida durante a escravidão. E o vinho, contrapondo toda a dor anterior, experimentando a doçura da liberdade, além de ser uma bebida consagrada. Você encontra o vinho em vários rituais, em várias religiões e várias teologias. Aqui está um desenho e uma foto de uma mesa preparada para comemorar a passagem. Claro que eles comem também outros alimentos, como está aqui no desenho, por exemplo, o cordeiro, o carneiro. Mas não pode faltar o pão ázimo, as ervas amargas e o vinho. É a simbologia da comida vivida no dia a dia, especialmente nessa data da Pessá dos hebreus. A Pessá, ou Páscoa judaica, traz simbolismos que são ritualizados. O que é ritualizar mesmo? Segundo o Michel Eliade, sacralizar o profano. Tais ritos, que são partes ou capítulos dos rituais, fazem a conexão entre o macrocosmos e o microcosmos. A primavera aí. A Pessá é celebrada na primeira lua cheia do equinócio da primavera, no hemisfério norte. De novo, a Pessá é celebrada na primeira lua cheia do equinócio da primavera, no hemisfério norte. Portanto, como ela depende do equinócio da primavera, ela é uma data variável, tem uma data móvel. Por isso a Páscoa também tem, porque a Páscoa cristã, como veremos daqui a pouquinho, também tem a sua essência nessa data aqui. Continuando então, essa data móvel remonta às tradições pagãs que celebravam o Sol Invictus. Lembra o Sol Invictus? Essa celebração acontecia no equinócio da primavera, que é seguido do solstício de verão, ponto mais alto do Sol, o zênite. Então nós temos o quê? Aqui na figura de baixo, o solstício do inverno. São aqueles 2 ou 3 dias que o Sol nasce e fica na linha do horizonte. Praticamente não aparece mais. É dado quase como morto. Mas no terceiro dia ele começa 1 grau acima todos os dias. Aí ele chega no equinócio da primavera. Continua subindo e vai ao zênite, o ponto mais alto, que é o solstício de verão. Ok? E para os cristãos? A Páscoa cristã celebra o quê? A ressurreição do Messias. Também um avatar. Sim, Jesus foi um avatar. Assim como a Páscoa judaica, a Páscoa cristã também é celebrada em 7 dias. É a Semana Santa, que dura 7 dias, na qual recomenda-se oração, jejum, penitência, não se alimentar de carne, ao menos na Sexta-feira Santa, em memória ao sacrifício do Cordeiro de Deus. E tal qual a Páscoa judaica, a Páscoa cristã tem os seus fundamentos na simbologia e na teologia dos povos chamados de pagãos. Vamos ver? A Páscoa cristã também é celebrada, tem uma data móvel. Quando é celebrada a Páscoa cristã? No primeiro domingo, ou Dominus Dei, o dia do Senhor, após a primeira lua cheia do equinócio da primavera. Ela se difere da Páscoa judaica porque eles acrescentaram o domingo. Daqui a pouquinho vamos falar de onde vem esse domingo. Mas ela segue as tradições da Páscoa judaica, apenas colocando mais um ponto, mais um dia a ser seguido. Então acontece o quê? Vem o equinócio da primavera, aparece a primeira lua cheia. No primeiro domingo após a lua cheia do equinócio, é quando a gente comemora a Páscoa. Por isso é uma data móvel. Agora eu pergunto, meus queridos, essa data é ou não é uma data astroteológica? Sim ou não? Claro que sim, porque ela é baseada nos movimentos dos astros. Portanto, com fundamentos dos chamados pagãos. Foi dada uma outra roupagem, uma nova roupagem a mitos, ritos que já existiam. Tudo bem, não tem problema nenhum, porque eles se repetiam em várias civilizações. Não precisa puxar para você dizer que é só seu. É de todos nós, é universal. Cada um de nós celebra da sua maneira. Por isso queremos construir pontes e não alargar os abismos já existentes. Continuando, até o Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 depois de Cristo, as Páscoas judaica e cristã eram comemoradas na mesma data. Quando? Na primeira lua cheia do equinócio de primavera, independente do dia da semana em que se desse a lua cheia. A partir do Concílio de Nicéia, houve deliberação para que a Páscoa cristã fosse celebrada no dia do Senhor, o Dominus Dei, o domingo. E, por assim dizer, substituiu a celebração do Sol Invictus dos romanos, ou o Festival de Ostário dos celtas, ou da primavera, ou do retorno do Deus Sol para fecundar a Terra, espalhados por todo o planeta, só com uma outra roupagem. Mas, se todas as celebrações da Páscoa têm origem nas culturas e nas teologias antigas,
Se estas conectavam o homem à natureza, propondo um ritmo de manifestação harmônica, se tais tradições e seus panteões são construídos na interação entre figuras de Deus e de homens, o que esperar de uma verdadeira celebração da Páscoa ou do retorno do sol para fecundar a terra? O que podemos esperar? Exatamente aquilo que chamamos de Páscoa transcendente, porque ela transcende, ela está além do tempo e do espaço. Ela é uma coisa que significa o quê? Um ritmo natural que está no macrocosmos, natureza, e que se manifesta no homem. Essa é a ponte de nos realizar. Macro e microcosmos, segundo a lei hermética da correspondência. Lembram? Porque, afinal de contas, todas as tradições antigas se serviram do mesmo modelo para a construção de suas teologias. Buscaram resgatar, cada uma ao seu modo, as mesmas mensagens de outrora, assim como as teologias subsequentes. Foram aparecendo depois, foram só trocando a roupagem. A diferença está, muito provavelmente, na certeza do ego dos homens que comandam cada denominação religiosa. Afinal de contas, todos se proclamam como autênticos e exclusivos portadores da verdade. Mas o que seria a verdade, se não a soma das parcelas da verdade que cada ser carrega em seu íntimo? Lembremos do primeiro vídeo que publicamos em 2024, que propõe que todos, indistintamente, procuremos construir pontes em vez de alargar os abismos já existentes. Sermos, enfim, homens de boa vontade. Quando você tem boa vontade, você supera qualquer diferença, porque você vai perceber, com o passar do tempo, e como você vai conhecer na outra parte, que as diferenças são coisas que foram construídas e passadas para nós. Elas não existem. Você olhar um objeto de um lado ou de outro, não muda o objeto, muda apenas o seu ponto de vista. Então, por que não entender o outro ponto de vista, entender o objeto pelo outro lado? Por que não? Por que insistir que o seu lado é o verdadeiro e o outro não? Para que isso? Que fôssemos capazes, então, de sentar em um grande círculo e ouvir atentamente e desarmados das nossas convicções egoístas para acolher e aprender, de coração e mentes abertos, o diálogo que constrói e não aumenta a demolição, o ódio, o rancor, o orgulho, a vaidade, o caos, característicos do ego humano. Então, revisitando a Páscoa transcendente, a Páscoa faz parte de um ciclo maior que se repete anualmente, proporcionando um aprendizado com a intenção de expandir a consciência humana, para que esta retorne ao seu início, à sua origem, que é a consciência divina. Isso nos remete à segunda lei hermética, ou da correspondência. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. E você pode dizer também, aquilo que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como está dentro. Ou seja, há uma correspondência da vida no macro e no microcosmos. Essa lei hermética era vivenciada pelos povos antigos, e assim se relacionava como parceiros complementares da natureza. Para os chamados pagãos das civilizações remotas, o homem é uma continuação do próprio cosmos e vice-versa. Logo, a coexistência é, na realidade, uma única existência e deve ser harmônica. Como vimos na palestra da primavera, existem ciclos de manifestação e repouso que determinam o ritmo, quarto princípio hermético, da coexistência da vida entre todas as suas expressões. A coexistência harmônica pressupõe respeito ao ciclo natural, para que haja, de fato, uma correlação possível e salutar entre os diversos reinos. Época de plantio, de semeadura, de atenção e zelo com as plantações, com os animais, com a pesca. Leitura correta das cheias e vazantes dos rios, das marés. Tudo visto e sentido com o propósito de propiciar a vida em suas mais diversas formas. Também faziam observação constante das estrelas do céu e suas frequentes ilustrações como marcos de um ciclo sem tempo. Ou seja, eles buscavam a união entre o macrocosmos, o homem, entre o microcosmos, o homem, e o macrocosmos, a natureza, o todo, como se fosse uma coisa só, porque são uma coisa só. Lembramos que nos falam os nossos irmãos hindus, que a separatividade é a grande ilusão da humanidade. Nós somos todos um só, vivendo momentos distintos, mas todos correlacionados, somos correspondentes. Dessa interação consciente e cíclica surgem os temas astroteológicos, que idealizavam a propagação da vida sobre a Terra.
a lua e as cheias e vazantes de novo, o solstício e equinócios e sua interferência na Terra, estações do ano, as constelações afirmando o ciclo e projetando o próximo. O Deus Sol em consonância com a deusa Terra para gerar os filhos, os frutos. Aqui nós temos o ciclo astrológico. Esse da esquerda aqui, uma figura lembra o próprio Jesus, o Avatar, o Sol, a luz que veio à Terra, ele ilumina todos os 12 signos, todas as 12 constelações, porque é a luz que veio ao mundo. E observe que elas estão num círculo, então elas são manifestação da divindade, dividida em 12, mas com um único centro, que é o Sol, que são os avatares das várias raças que existiram, dos vários momentos da evolução da humanidade. E à direita, a mesma representação, porém egípcia. O Sol, Deus Ra, no centro, emitindo todos os seus raios para todo o ciclo manifestado, para toda a natureza à sua volta, fazendo com que a vida se recicle e continue eternamente. Como eu já vi anteriormente, dessas observações e constatações surgiram as celebrações que evoluíram para os festivais. A celebração da vida física, que é o efeito, com a vida metafísica, a causa. Não por acaso, a sexta lei hermética, causa e efeito. Então, nós vivemos hoje alguns ritos que são o quê? O que é um rito? Sacralização do profano. Então, por exemplo, aqui, embaixo, à esquerda, o ritual do casamento. O que é isso? É a junção do masculino e feminino. A junção de dois polos opostos como sinais apenas, com funções distintas, mas quando se complementam, gera uma nova vida, um filho. Então, ritualizar o quê? Todo esse complexo que existe dividido em masculino e feminino, se juntando para que o ciclo se manifeste, a divindade se manifeste na vida de um filho. À direita, as tribos indígenas de vários pontos, não só do Brasil, mas do mundo todo, têm a sua forma de fazer a sua celebração, a sua ritualização, sempre trazendo conhecimento lido nas estrelas e praticado na Terra, correlacionando os dois. O que acontece no homem de hoje? Nós esquecemos de ritualizar, de sacralizar o profano. Tudo está muito na superficialidade. Isso não é bom para nós. Nós ficamos perdidos como seres espirituais buscando. A gente passa no meio dos símbolos, você fica perdido, porque o símbolo que conecta você ao sagrado interiormente. Nós precisamos sim ritualizar, sacralizar o profano. Então surgiam, por exemplo, divindades como Eostre, que é a divindade anglo-saxã da fertilidade, as Saturnárias de um deus Saturno, a Roma Antiga, que infelizmente, devido a esse afastamento do sagrado, acabou degenerando e vendo apenas orgias, apenas o prazer físico, apenas os comes e bebes. Mas por quê? Porque o homem esqueceu de ler os símbolos, de ritualizar aquela festa, de entender o esotérico, o sagrado profundo, vivendo apenas o exotérico com X, o exterior. Então nós paramos aqui, nesse nosso primeiro contato sobre a Páscoa, e retomaremos em breve. Para quê? Para que nós possamos, então, sintetizar tudo que nós vimos de primavera e Páscoa, olhando agora, assim, por um prisma mais profundo, mais oculto, esotérico, e trazendo essa linguagem para nós. O que tudo isso, que todo esse movimento da primavera e da Páscoa significam para nós, seres humanos, na nossa jornada. Agradeço profundamente os irmãos que ficaram até o final. Peço a você que gosta do nosso canal, que se identifica com a nossa ideia de construir pontes e não largar os abismos, que nos ajude na divulgação do canal. E faça, sim, seu comentário. Faça suas perguntas. Nós precisamos ter esse feedback para orientarmos nossas próximas palestras. Mais uma vez eu saúdo. Profunda gratidão. Namastê.